qual é a melhor maneira para andar, para sentar, deitar ou simplesmente ficar em pé? Hoje vamos falar sobre postura e sobre os problemas na coluna. Conversamos com o professor do curso de fisioterapia, professor Caio Romero. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-lo aqui. Vai explicar para nós qual é a melhor maneira para sentar, para levantar, para caminhar. Até porque a coluna, ela, se tu tá de bem com a tua coluna, tu tá de bem com a vida. Claro que sim. Podemos dizer assim? Claro, os orientais entendem dessa forma, né? A coluna expressa a longevidade da sua vida, do seu espírito. Sim. Professor, qual é a melhor maneira que a gente pode sentar assim no dia a dia, deitar? Tem alguma maneira correta para te evitar algum problema na coluna futuramente? Ah, sim, né? A ergonomia, a ciência que estuda a utilização das mobílias adequadas ao corpo, é uma ciência que cresce amplamente pelo mundo, né? Hoje existem tecnologias capazes de prevenir, especialmente nas posições de trabalho, as deformidades da postura e da coluna, né? Procurar sentar apoiado com a coluna torácica, tentar apoiar sempre os pés no chão, são recursos que podem controlar e prevenir dores futuras. Até porque com a função da correria do dia a dia, né? Muitas vezes Claro. as pessoas não têm tempo para sentar direito. E em função do trabalho, tem pessoas que trabalham em locais fechados, em escritório, o motorista de ônibus, né? Que fica muito tempo assim, arcado, né? Existe algum banco ideal para o motorista de ônibus, para as pessoas que trabalham em escritório? Sim. Ou até a maneira correta para sentar, né? Quem sabe que as pessoas não ficam sentadas de maneira correta, a maneira certa para não machucar. Claro, na verdade, assim, a grande recomendação é que se você estiver trabalhando de frente a um computador, que você mantenha a sua coluna o mais apoiada possível, né? Que você mantenha sempre a tela do computador no nível dos seus olhos, né? Mantendo a horizontalidade no olhar. Que você consiga trabalhar com seus ombros relaxados, com os cotovelos apoiados. Sim. Né? Pensando em veículos, né? Normalmente os jovens eles gostam muito de afastar os bancos e manter-se distante do volante. Na verdade, se você conseguir manter um pouco de flexão do seu joelho, a sua coluna toda apoiada sobre o banco, além de você ter uma melhor visão do trânsito, você vai estar tendo uma coluna mais saudável. Essa questão do trânsito, além de estar completamente errado para a saúde, está completamente errado também para as normas de trânsito, né? A pessoa com o braço lá, o banco para trás também não tá legal, né? Exato. Pela cidade a gente vê muitas pessoas com o banco lá atrás, a mão apoiada no volante, com o corpo todo torcido, o braço para fora, fazendo uma inclinação do tronco muito grande para tentar mudar as marchas, enfim. Acaba prejudicando isso não é positivo, a postura. Nem para a postura e nem para a sociedade. Nem para a sociedade. Professor, e para dormir? Qual é o melhor colchão para dormir? Tem algum colchão específico assim? Com certeza deve ter, né? Claro. Bom, assim, as tecnologias, né, vamos dizer, as tecnologias biomédicas e bioengenharias, elas desenvolveram muito nos últimos anos. Né? Tem tecnologias de espuma de colchões hoje que são produzidas e desenvolvidas pela NASA. Né? Enfim, porém, e tem colchões que chegam... E são colchões de alto preço também, né? Tem colchões que chegam no mercado até R$20 mil, mas que tem tecnologia que impedem o envelhecimento precoce não da sua coluna, mas de todo o seu corpo. Então, eles vendem uma vida mais saudável por muito tempo. Exemplo, os colchões magnéticos, os colchões com tecnologia radiestésica, né? Enfim, que promovem uma estimulação nas células corporais, que impedem o seu envelhecimento precoce. É a questão também do custo-benefício, né? Você investe no colchão, um colchão caro, mas é um colchão que vai trazer benefícios até para a sua postura, para uma vida saudável, né? Para o dia a dia. Sim, mas isso não quer dizer que todo mundo tenha que vender o seu carro e comprar um colchão novo. Não é isso, né? Enfim, você deve prestar atenção em alguns detalhes do seu colchão, o colchão da sua casa, né? Ver se ele tem marcas de depressão, né? Se ele tem anos de uso. Tem que ser macio ou tem que ser duro?
Hoje se fala de densidade. Tem que ser denso. Tu não pode deitar e ir lá no fundo. Exato. Não. A hora que você for comprar em uma das lojas, né, o profissional especialista, ele vai saber indicar de acordo com o seu peso, com a sua altura, qual a melhor densidade para o seu corpo. É interessante passar essas informações, pessoal, para o vendedor da loja, para você comprar o colchão correto, né? Não comprar o colchão errado, chegar em casa e depois ficar cheio de dor, não conseguir dormir. Claro, eu já conheci pessoas que pegaram o colchão que estava na promoção, achando que estavam fazendo um bom negócio, Barato e compraram um colchão que era muito elástico para o seu corpo e acabou trazendo efeitos negativos. Professora, e normalmente a pessoa sente uma dor, uma dorzinha na cabeça, uma dorzinha, toma um remédio, vou tomar um remédio, né, para passar a dor. Essa dor pode ser algum problema na coluna que está escondido ali e a pessoa está camuflando com analgésico? Ah, sem dúvida. Primeiro, automedicação nunca deve ser feita. Nunca. Né? Claro. É muito comum, né? É muito comum a pessoa se automedicar sem procurar um especialista e acaba agravando bem mais um problema, né? Claro. Inclusive a instituição, o curso de enfermagem, o curso de farmácia recentemente fizeram uma campanha na cidade e na região combatendo o uso de automedicação, né? Mostrando os riscos e são grandes, né? Tanto que hoje muitas propagandas mostram no final, obrigatoriamente, essa medicação não deve ser consumida, utilizada em tal condição clínica, né? Com suspeita de tal condição clínica. Tá? Mas voltando ao quadro das dores de cabeça, tecnicamente chamada de cefaleias posturais, que são as dores de cabeça de origem postural. Da postura. Essas sim existem, né? Elas podem estar relacionadas tanto com hábitos diários, normalmente com mau posicionamento de cabeça e pescoço no trabalho, muito comum em pessoas que têm deformidade postural, visual, que portanto fazem uma protusão de cabeça muito grande nas práticas de leitura. Isso é comum em pessoas que trabalham em qual área? Normalmente pessoas que trabalham em sistema de digitação, né? Elas naturalmente passam meia hora, uma hora do trabalho e você olha, ela está com a cabeça, com o nariz bem próximo à tela, né? ao invés de aumentar o zoom da tela ou conseguir uma tela de trabalho um pouco maior, né? Outra condição relacionada com o nosso tema é o uso de travesseiros inadequados, né? Os travesseiros, eles devem ser posicionados para que você não fique com a cabeça nem muito retificada, nem muito estendida. E existe um limite de travesseiro na cama? Eu normalmente, eu costumo dizer, eu durmo com os 3, 4, tem que abraçar um, tem que botar a perna no outro. Então a minha cama é cheia de travesseiro, né? Não, se tirar um, já não consigo dormir. Às vezes eu acordo meia torta, de repente, porque eu dormi por cima de algum travesseiro. Claro. Né? Existe algum limite, 2 travesseiros, tá louco de bom. O limite é a altura do seu ombro. A altura do ombro. Vamos recomendar sempre que se durma de lado, né? Essa é a melhor posição. Essa é a melhor posição para dormir? Essa é a melhor posição para dormir. Pessoal, a melhor posição para dormir, por mais que você não esteja acostumado, tenha maneira de dormir, é de lado. É de lado. É de ladinho. Sim. E com o travesseiro na altura do seu ombro, onde a cabeça, ou quase na altura do ombro, onde a sua cabeça não fique nem tão para baixo e nem tão inclinada para cima, que ela mantenha o melhor alinhamento possível durante o sono. Dormir abraçado com travesseiro é saudável. Isso que eu ia Dormir com perguntar. travesseiro no meio das pernas também é saudável. Não prejudica nada. De forma alguma. E falando em prejudicar, vamos falar sobre os exercícios físicos. Tem alguns exercícios que eles ajudam a aliviar as dores, né? Normalmente a pessoa está com uma dor, eu vou para a academia porque lá eu vou tirar minhas tensão, vou tirar minhas dores. Funciona mesmo? Ou tem alguns que são próprios para cada uma das finalidades? Digamos, como estamos falando da postura, qual o senhor indica? Claro. Veja só, o esporte, ele é sempre algo positivo na vida das pessoas. Isso não existe contestação, né? Porém, a presença de dor, ele é um sintoma importante de que algo não está bem.
Sim. Né? Então, se existe uma queixa de dor, é fundamental que procure um técnico, uma pessoa capacitada profissionalmente, né, com conhecimento científico para identificar a causa dessa dor. E tu já fazer o exercício correto, né, com a prescrição de uma pessoa responsável, né, até para te não fazer algo errado e não prejudicar bem mais, né? Isso nós chamamos de cinesioterapia. 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 Isso é o tratamento a partir do movimento. Ele é indicado, não quer dizer que uma pessoa que tenha dor na coluna nunca poderá fazer algo na academia. É importante que faça todo o alinhamento vertebral adequado e que assim que essa coluna estiver equilibrada, aí nós liberamos ele para fazer a prática esportiva que ele desejar. E uma atividade muito comum que a maioria das pessoas fazem é o Pilates. Né? O Sim. Pilates ele tem um benefício muito bom para a postura, ele ajuda mesmo? Sim, mais uma vez, né, existem duas modalidades de Pilates, né? O Pilates praticado nas academias, que é o Pilates convencional, e existe um Pilates chamado de terapêutico. Esse né? Pilates ele vai ser indicado por um profissional da saúde? Sim, ele é aplicado por um profissional da fisioterapia. Então ele é aplicado exatamente quando você tem uma deformidade postural importante seguida de uma presença de dor. Então ele visa não só o bem-estar, o fortalecimento e o alongamento corporal, mas também visa a correção do sistema vertebral. Trouxemos o nosso amigo hoje para colaborar Vou mostrar para vocês, nós temos um amigo aqui, ó, que é usado nas aulas de fisioterapia para demonstrar o corpo humano. Vamos explicar então para o pessoal que está em casa, vamos demonstrar o que é a escoliose, onde ela aparece, como a gente identifica e como tratar. Tá bem. A escoliose, ele é um desvio lateral da coluna. Isso quer dizer, ao invés da coluna ter um eixo vertical simétrico e alinhado, ela vai mostrar um desvio lateral, né? Ela é caracterizada por um sinal de um ombro mais alto do que de um lado do que do outro, um lado da pelve mais alta do que o outro. E essa questão da mulher carregar a bolsa sempre de um lado só, não pode vir a desenvolver? Isso acontece cada vez mais cedo, porque né? a gente tem o costume, eu mesmo tenho o costume de eu carrego a bolsa sempre de um lado só, né? Se eu colocar ela desse lado, ela resbala. Eu não consigo. Então eu já tenho, acho que esse lado que já é mais erguida, né? Então provavelmente que isso seja um dos sinais. Sim, isso pode ser um sinal importante. Na verdade, assim, né? Se nós formos passear no shopping no domingo, nós temos uma verdadeira ilustração do que não se deve fazer com a postura. Você encontra garotas jovens de 10 anos de idade usando saltos enormes, bolsas do lado do corpo, enfim, em posturas inadequadas durante horas, né? Sim, né? Nesse momento as atitudes... Tudo vem a prejudicar no futuro, né? Sim. É interessante cuidar desde cedo, então, crianças não usar salto, né? De forma alguma. Seja criança, não use salto, vai prejudicar a coluna no futuro. E se possível, nem o adulto, né? Nem o adulto. É meio difícil explicar para as mulheres não usar um salto, né, professora? Claro. Mas se usar, faça exercícios de alongamento, de fortalecimento, tenha a musculatura preparada para isso. Professor, nós vamos para um breve intervalo, nós vamos dar uma paradinha. Logo mais nós voltamos para explicar um pouco mais sobre essas funções que existem no corpo humano e que podem causar alguns problemas na coluna. Fique aí, 1 minuto, eu volto já já. Assista de segunda a sexta, às 6h35 da noite, as edições inéditas do Jornal da Unifra. Os horários com as reprises você pode conferir em facebook.com/TV Unifra. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. E nós estamos de volta com o Saúde em Foco e hoje estamos falando sobre postura aqui com o professor Caio Romeiro do curso de Fisioterapia aqui da Unifra. Professor, como nós estávamos falando no último bloco,
Aqui nós temos o nosso amiguinho, o esqueleto, que é onde pode nos explicar direitinho aonde está cada uma das situações. Vamos falar sobre a hérnia de disco. A hérnia de disco é um problema crescente no mundo em geral, que vem acometendo as pessoas cada vez mais precoce, né? O disco intervertebral é como uma pequena esponja, vamos dizer assim, bastante rígida. Fica nessa localidade. Exato, que nós temos entre todas as nossas vértebras, desde a primeira cervical até a base do sacro, com uma articulação com o quadril. Né? A hérnia de disco é um extravasamento do conteúdo deste anel, né? Indo de encontro à saída das raízes neurais. E do momento que esse conteúdo extravasa, ele vai dar dor por todo o trajeto. O mais comum, quando nós falamos de coluna lombar, é a dor ciática. A puxada na perna, Isso. A famosa e maldita dor que dá na perna. Exato, aquela dor que ela caminha posterior na coxa e vai dar uma sensação de formigamento lá na ponta dos pés e dor, né? E isso se dá muitas vezes. Muito comum também hoje em dia, né? Claro. Muito comum essa hérnia de disco. A maioria das pessoas tem, né? E qual é o tratamento indicado? É multifatorial, Multifatorial. Depende muito de cada caso. Claro, mas vamos dizer uma situação assim, existem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento. O sedentarismo é uma delas, a obesidade é uma delas, né? O desvio postural é uma delas. Se você for somar fatores uns aos outros, cada vez você tem mais predisposição a essa condição clínica. Uma recomendação que eu faço é sente bem. Uma das coisas comuns de encontrar no consultório é a pessoa que chega com hérnia de disco, ele está usando uma carteira no bolso de trás. Ele senta o dia todo em cima da carteira e fica com a pelve desnivelada. Passados anos, isso faz um desvio, passados os anos ele desenvolve uma hérnia de disco. Professor, vamos explicar para o pessoal que está em casa a artrose, aonde que ela se desenvolve no corpo humano? Bem, a artrose ela é um envelhecimento precoce das articulações, né? Na coluna ela vai acontecer nas articulações entre as vértebras, as articulações interapofisárias, né? Mas ela pode acontecer em qualquer articulação do nosso corpo, desde que ela seja dotada de movimento. Mas pensando na coluna cervical, na coluna lombar, no quadril e no joelho, que sustentam a gravidade e o peso corporal, elas têm uma maior predisposição e incidência de lesão. O RPG é um método de tratamento é um método que ajuda a tratar o quê, vamos dizer, na coluna? O RPG é uma sigla de uma técnica chamada reeducação postural global, né? Desenvolvido por um francês chamado Philippe Souchat. Essa técnica ela visa a correção caso exista alguma deformidade postural instalada na coluna. É uma das técnicas utilizadas terapeuticamente na fisioterapia. Já que estamos falando em técnicas, e a acupuntura, aonde ela entra? A gente sabe que é muito comum, né? As pessoas fazem acupuntura para relaxar, né? E para a coluna. Claro. Funciona também? Funciona. A acupuntura, dentro dos níveis de evidência, científica, ela mostra uma qualidade terapêutica incrível, especialmente nos quadros de dor, né? A acupuntura, para o pessoal que está em casa entender, são essas agulhinhas, né, que o profissional da saúde ele vai colocar, no caso, quando o problema é coluna, onde é que coloca essas agulhinhas? Nas costas? Tem alguma região indicada, assim, que dá algum sinal de melhora? Os nossos protocolos terapêuticos mostram diversos tratamentos, onde você pode aplicar essas agulhas em pontos normalmente sobre as articulações na coluna vertebral ou em pontos espalhados pelo corpo que liberam os nossos analgésicos circulantes, né? Chamado de endorfina. Os acupuntores chineses, eles dizem assim: você quer ficar sem dor? Faz acupuntura. A acupuntura libera endorfina, 10 vezes mais forte que a morfina. Mas olha aí, uma baita informação. Professor, nós vivemos hoje no mundo da correria e no mundo da tecnologia. É comum você ver a pessoa com o telefone na mão assim, né? Ou sentado no computador assim. Sim. Postura completamente errada, pessoal.
Vamos explicar, né, para o pessoal que está em casa qual é a melhor maneira de ficar, né? Isso até por causa que a juventude hoje em dia, né, não tem muito essa questão de postura, né? E provavelmente no futuro venha a desenvolver uma grande doença, que é um problema de coluna, que é super importante, né, o pessoal ter esse cuidado desde cedo. Já existem estudos no mundo mostrando os efeitos prejudiciais do uso do smartphone em adolescentes, né? Além de ser um vício, né, pode vir prejudicar a saúde. Claro, porque as pessoas, ao invés de trazerem o smartphone na linha dos olhos, elas apoiam o smartphone próximo ao tórax e jogam a cabeça bem lá Consequentemente, embaixo. fica com a cabeça assim, né? Caminham assim, né? Exato. Sentam assim. Faz uma sobrecarga na porção anterior da coluna muito grande, né? E esse é um dos fatores causadores de hérnia de disco cervical. Né? A mesma situação, as pessoas que trabalham em escritório e ficam assim com o computador, sim, né? sim, É uma posição confortável no momento, né? Que você fica, sim, eu tô bem, tô confortável, completamente errado. Claro, ou que você fica na sua casa com vários travesseiros, deitado, com o pescoço inclinado, assistindo televisão, né? Professor, um assunto super importante que nós não podemos deixar de falar para o pessoal que está em casa é sobre a eletroterapia, a massoterapia, a cinesioterapia e a hidroterapia, que é feita por vocês, fisioterapeutas, Sim, né? Vamos chamar o produtor do programa, o Patrese, para você mostrar para nós, né, como é que é feito esse exercício, que são exercícios importantes, né, para o desenvolvimento da postura. Sim, a hidroterapia, ela é a utilização terapêutica dentro de uma piscina. Não temos água aqui, então não vamos poder explicar esse. A eletroterapia é a utilização de aparelhos eletroeletrônicos em porções onde existe dor para fazer o controle ou da reparação do tecido, né, lesionado, portanto foi um controle anti-inflamatório, ou para conseguir o controle da dor. A cinesioterapia é uma especialidade puramente fisioterapêutica. E ela significa tratamento através do movimento. Então aqui nós temos uma sala de cinesioterapia com alguns recursos, macas, temos bolas, enfim, tudo que nós precisamos para fazer algum tipo de exercício terapêutico, né? Claro que o nosso amigo não está com a roupa mais adequada para esse tipo de tratamento, mas pensando no posicionamento da coluna, eu posso pedir para ele colocar a mão atrás, inclinar um pouco o corpo sobre a bola e fazer um leve alongamento na porção lateral. Isso já ajuda bastante, né? Isso é um recurso terapêutico usado para fazer alongamento da coluna vertebral, tá? Isso tudo a gente vai identificando, né? Tudo com a ajuda de um especialista, né? Claro. Então procure um especialista antes de fazer qualquer exercício sem orientação médica, não é recomendado. De forma alguma. Professor, antes de nós acabar o programa, eu gostaria que o senhor fizesse o convite para o pessoal que está em casa, né? Claro. Vocês têm, quem está precisando de algum atendimento terapêutico, né? O Centro Universitário Franciscano, ele dispõe disso para a comunidade, convida o pessoal que está em casa. Claro que sim, né? É um prazer, enfim, né? Isso faz parte da filosofia franciscana, isso faz parte da filosofia institucional e também do curso de fisioterapia. Né? Nós oferecemos serviços de ortopedia e traumatologia para quem já apresenta deformidades posturais e precisa de recomendação de fisioterapia aqui nos nossos serviços ou nas unidades básicas onde nós assistimos. Né? Existem projetos de pesquisa, por exemplo, um projeto muito interessante que nós praticamos sobre os cuidados da professora Sheila, que acontece nas segundas-feiras, às 18 horas. Ele chama-se Massagem por Pedras Quentes. É bem interessante, né? É interessante o pessoal saber, né? Saber dessas atitudes que a Unifra dispõe, né? Então o pessoal procurar, fica o convite, então. Claro, é só procurar o nosso centro terapêutico aqui e será um prazer servir e colaborar. Professor Caio, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde em Foco e pelos esclarecimentos. Imagina, espero voltar em breve, foi um prazer. Voltaremos. O Saúde em Foco dessa semana fica por aqui e nós voltamos na semana que vem para falar sobre saúde bucal. Você sabia que a saúde começa pela boca? Então não perca o próximo programa. Acompanhe a TV Unifra no YouTube pela Unifra Online e mande a sua sugestão na nossa página no Facebook /Saúde em Foco. Eu espero vocês. Até a semana que vem. Tchau!